Olá, meus alunos e minhas alunas, vim aqui novamente gravar esse vídeo. Dessa vez vou resolver uma outra questão que eu notei que vocês também tiveram dificuldade, certo? Então é isso, vamos lá, sem mais delongas. Primeiro de tudo, vamos ver a questão e vamos ver do que se trata, certo? A questão, ela fala sobre esse seguinte gráfico, então vamos ler. O gráfico seguinte representa o movimento unidimensional de um corpo. Determine a velocidade constante, focar nisso, que o corpo deveria se mover para executar o mesmo deslocamento no intervalo de tempo total que é mostrado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos 3 estágios de movimento nesse corpo, certo? Temos um estágio do movimento com velocidade constante positiva, temos a velocidade igual a zero nesse trecho e temos a velocidade negativa nesse trecho, ok? Então vamos lá, vamos dividir em 3 estágios de movimento. Então vamos lá, a gente tem que saber quanto ele se deslocou no primeiro trecho, quanto se deslocou no segundo trecho, quanto se deslocou no segundo trecho, no terceiro trecho, perdão. Aí vocês perguntam, professor, por que a gente tem que saber os 3 trechos? Porque ele quer a velocidade média em 10 segundos. Se vocês perceberem, a gente vai do tempo 0 até o tempo 10. Tempo 0, tempo 10, certo? Então, se nós soubermos a distância, nós vamos saber a velocidade, não é isso? Lembrando, velocidade média de um corpo é igual à distância que ele percorreu sobre o tempo, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos olhar a distância do corpo no primeiro trecho. Sabendo que esse ΔS aqui é o ΔS total, então é a soma dos 3 ΔS, né? Então, antes de calcular a velocidade, vamos colocar ΔS total igual a ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3, certo? Então, sabendo os valores de ΔS, nós podemos ΔS total, nós podemos saber qual é a velocidade média total do gráfico. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos calcular o primeiro deslocamento. O deslocamento 1, quanto vai ser? Vai ser a nossa velocidade vezes o tempo, certo? Nossa ΔS1, a gente sabe que a velocidade ele nos deu em, aqui se nós olharmos pelo gráfico, 2 metros por segundo. Então vamos colocar aqui 2 metros por segundo vezes o tempo. O nosso tempo é 4 segundos. Então, nosso ΔS1 é 2 vezes 4. Vai ser 8 metros, certo? Então, guardamos esse número aqui. Agora vamos para o segundo ΔS. ΔS2. Agora vamos olhar a seguinte questão. Qual é a velocidade do corpo? 0. Então, em 2 segundos, ele se desloca... em 2 segundos? Isso, 2 segundos, porque ele vai do segundo 4 ao 6. Ele vai deslocar 0 metro, certo? E o terceiro ponto, terceiro trecho, vamos olhar a velocidade de novo. Aqui em cima a gente vai ver que a velocidade é menos 1 metro por segundo, durante também 4 segundos, que ele vai do 6 até o 10. Então vamos lá. Menos 1 vezes 4. Nosso ΔS3 igual a
menos 4 metros, certo? Agora a gente vai fazer o que? Calcular o ΔS total. ΔS total vai ser 8 mais 0 mais, abre parênteses, menos 4. Nosso ΔS vai ter valor de 4 metros. Agora vamos calcular nossa velocidade do percurso todo, certo? Porque lembrando, vamos voltar para o gráfico. O que é que ele está pedindo? Nós temos 3 trechos de comportamento de um corpo. A gente quer um gráfico e que demonstrasse como seria na constância do movimento. Então a gente quer uma reta. Vamos fazer uma reta melhor, obviamente. Então o foco do exercício é fazer uma reta durante todo o percurso, certo? Então ele quer isso aqui, ó. Ele quer uma reta. Em qual ponto a gente vai descobrir agora. Ele quer transformar o gráfico nessa escadinha numa reta. Então, muito bem, vamos lá. Descendo aqui, a gente vai perceber a seguinte questão. Nós temos que nosso deslocamento total vai ser 4 metros. E nosso tempo total vão ser 10 segundos. Então, vamos lá. Velocidade média, lembrando, é ΔS sobre ΔT. Sobre ΔT. O ΔS total, o quanto a gente percorreu. E o tempo vai ser os 10 segundos daquele gráfico. Então, vamos substituir. O tempo que ele percorreu para frente, com a velocidade positiva, depois o tempo que ele percorreu, o tempo que ele gastou parado e o tempo que ele teve velocidade negativa, tudo isso nos deu uma distância de 4 metros. E o tempo são 10 segundos. Então, nossa velocidade média é 10 dividido por 4. Velocidade média vai ter o valor de 0,4 metro por segundo. E aqui a gente termina a nossa questão, certo? Então, voltando. Aqui no gráfico, se a gente quisesse demonstrar novamente o gráfico, a gente poderia redesenhá-lo da seguinte maneira. Que no 0,4, vamos supor que aqui é o 0,4, ele teve uma velocidade constante até os 10 segundos, certo? Então, nosso foco era fazer isso aqui, ó. Escrever uma velocidade que demonstrasse uma reta constante em vez de demonstrar as escadinhas, que é 0,4 metro por segundo. Então, gente, essa foi a questão, certo? Espero que vocês tenham entendido o passo a passo de como eu fiz todo o processo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.